Olá, meu nome é Nicolas Gerardi, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar e explicar mais sobre a Lei Felca. Se você está bem informado do que tem acontecido nos últimos tempos, você vai saber que o Felca, grande influenciador digital, postou um vídeo problematizando a adultização de crianças e jovens adolescentes nas mídias sociais, né? Principalmente fazendo referência ao caso daquele influenciador Ítalo Santos, em que ele basicamente fazia um circo, uma performance vendendo crianças, jovens, adolescentes nas mídias sociais e vendendo isso como conteúdo para milhões de pessoas e que começou a ser problematizado só agora com essa denúncia do Felca, né? E recentemente acabou sendo criado um projeto de lei, o PL 2628, conhecido como Lei Felca, que está para ser aprovado como se fosse uma medida visando proteger as crianças. E é isso que eu quero falar hoje, se isso realmente é para proteger as crianças, tá? Então, explicando de forma básica, mais simples, esse projeto ele impõe que para ter o uso dessas mídias sociais, você teria que ter uma identidade obrigatória, revelar sua identidade, ou seja, fornecer seus documentos e a sua identidade para ter o acesso a essas mídias sociais, né? E essa burocracia, ela tem um custo, querendo ou não. Por incrível que pareça que ela vai ser só para proteger as crianças, o que eu acredito que não faz sentido, porque a responsabilidade disso não é das redes sociais, não são das mídias sociais, Instagram, TikTok, YouTube, mas sim dos pais que não estão nem aí para seus próprios filhos e que têm responsabilidade plena sobre eles, que deveriam ser punidos com mais vigor do que as redes sociais, tá? Então, nesse projeto de lei, ele está basicamente problematizando a causa errada desse problema, que é da adultização de crianças, né? Quando que deveria ser dos pais que têm o controle e têm a responsabilidade sobre essas crianças, acabam não sendo punidos, né? Acaba passando batido. Até para dar exemplo para você, atualmente eu tenho 21 anos e eu só fui ter um contato mais independente com a internet para explorar como eu quisesse com 12, 13, 14 anos, nessa faixa mais ou menos, né? Até onde fui ter meu primeiro celular. E nessa faixa, a criança já começa a ter um certo controle, não total, mas ela já começa a entender e ter uma base moral, ética, irracional, cognitiva maior, ainda que os pais devem sim controlar. Ainda que existem pais que optam por apenas liberar esse acesso a mídias sociais, a redes sociais, não a internet, mas a mídias sociais só depois que a criança se torna de maior. Não só aqui no Brasil, mas em outros países também, porque eles acreditam que você ter um acesso muito tenro desse tipo de conteúdo para a criança é muito prejudicial e já é comprovado em estudos que, de fato, prejudica cognitivamente o desenvolvimento cognitivo da criança ao longo do tempo. Então, você analisar o cérebro de uma criança que nasceu a partir de, digamos, 2010 e passou a ter esse contato mais de perto desde que nasceu, o cérebro dela é praticamente diferente das gerações que vieram anteriores, até mesmo da geração Z, que ainda assim vai até 30 anos, né? Mas a preocupação dessa lei é se ela realmente vai funcionar para proteger as crianças ou ela vai ser mais uma medida burocrática de censura. E tem um ponto muito grande nisso, ainda mais que você censure, que você talvez até proíba esse acesso, as pessoas vão continuar usando a ferramenta e a tecnologia de outras formas. Não é à toa quando o Alexandre de Moraes sancionou a proibição do X, um antigo Twitter, né? E quem usasse o VPN para poder utilizar livremente a plataforma seria multado em dezenas de milhares de reais. Eu não vou lembrar quantos agora, se era 10, 20, 50 mil reais por dia pelo uso de VPN. Mas o governo não tem essa capacidade, o Estado
o aparato estatal não tem essa capacidade de gerenciar, administrar e punir todos que usam a ferramenta, a tecnologia, a internet de forma incensurável, porque hoje em dia já é possível utilizar dessa maneira. Existem plataformas e redes sociais descentralizadas como o nosso TR, já existem outras plataformas que estão fora da jurisdição política aqui do Brasil, que eles não têm acesso, como do Rumble, onde o Alexandre de Moraes sancionou medidas contra o Alan dos Santos e não conseguiu fazer nada porque a plataforma não tem sede presente aqui no Brasil. Então não tem como você fazer nada, você não tem medida que força eles a fazerem algo. E outro ponto, só para fechar, então não tem como você proibir as pessoas, porque elas vão achar outros métodos de utilizar outras tecnologias. E outro ponto muito importante é sobre os dados. Digamos que você realmente censure isso, cria essa barreira burocrática e agora você passe a exigir os dados das pessoas e suas identidades para entrar nas mídias sociais. Então CPF, rosto, data de nascimento, afiliações, etc, etc, etc. Como que o governo trata esses dados? Porque desde os últimos tempos você vê que tem crescido cada vez mais vazamento de dados, não só da Receita Federal, mas de corretoras, de bancos, ataques hackers que revelam dados de milhões de pessoas, dados sensíveis, até mesmo de conta bancária. Então, se vaza até mesmo de instituições privadas, você acha mesmo que o aparato estatal vai conseguir lidar com tantos dados sensíveis? Fica a indagação aí, né? Mas é muito complicado, porque na minha visão o Estado ele não consegue lidar desse jeito, e o que vai acabar sendo muito prejudicial para quem acabar caindo nessa falácia de que vai ser só uma medida protetiva para as crianças, quando na verdade você criando mais barreiras burocráticas, você acaba atrapalhando o acesso livre à informação fácil, à internet, que poderia ser usado para pontos infinitamente mais positivos, como de estudo e trabalho. Tá? Então, no fim das contas, fica a pergunta se essa lei vai ser realmente para proteger as crianças ou vai ser só mais uma medida de censura, como tem acontecido cada vez mais. A liberdade de expressão acaba ficando cada vez mais abafada, principalmente em países mais socialistas, como é o caso de onde vivemos agora no Brasil. Então, talvez passe a lei, talvez não passe. A única coisa que nos dirá vai ser o futuro, mas enquanto isso, a única forma é você analisar por conta e ver se você realmente não está sendo enganado só com essa propaganda que eles querem vender para você, que na minha visão é algo totalmente absurdo e não faz sentido. Então, pergunte a si mesmo se para você isso faz sentido e se é algo que talvez te afete, porque muito provavelmente vai. Muito obrigado pela sua atenção. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo. Qualquer comentário, sugestão de vídeo é muito bem-vindo nos comentários. Sinta-se livre para colocar que eu vou estar lendo. Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.